De imediato você coloca na tela do YouTube, o último GC do programa, a gente fala agora da equipe esmeraldina, e lá no Goiás, a polêmica do Jajá permanece, né? A pergunta é a seguinte, o Jajá vale toda essa investida do Remo? Fala a verdade, gente, o Jajá fez uma boa Série B de Campeonato Brasileiro. Mas o Jajá é isso tudo, esse jogadorzaço, esse cara assim que, meu Deus do céu, o Remo tentou uma primeira investida, até acho que de uma forma errada, equivocada, antiética, porque o que você quer quando você, né, o que você faz quando você quer alguém, algum jogador, algum negócio? Você procura o dono dele, ou você procura quem tem os direitos em relação à propriedade naquele momento. O que o Remo deveria ter feito? Gente, pega um telefone, é tão simples, Goiás, Michel Alves, né, Guidão, eu quero o Jajá. Qual que é a multa rescisória dele? Qual que é a condição dele? Vocês aceitam negociar? Eu tenho um jogador aqui, se bem que o jogador do Remo, acho que pro Goiás não interessa, o Remo tendo dificuldade lá para montar um time pra Série A, né? Não teria jogadores sobrando com qualidade para emprestar pro Goiás. Mas negocia a forma de pagamento, negocia o prazo. Agora o Remo me passou a sensação de que ele pensou que procuraria o jogador, seduziria o jogador, né? E ficaria por isso mesmo, o jogador deixaria o Goiás. Faltou até inteligência ao pessoal do Remo, porque eles nem pesquisaram como é o Goiás. O Goiás é um time que historicamente sempre negociou bem os seus jogadores e negociava com grandes equipes do futebol do Brasil. Equipes grandes, do eixo Rio-São Paulo, né? Enfim. Ô, Jean Lopes, o que você me fala dessa situação? Antes do Jean, do Tim e do Danilo Dias, só coloca na tela do YouTube a informação do André Rodrigues, a informação que ele deu ontem no X, né? Ontem no Golaço a gente falou bem dessa situação. Olha aí, ó. O Goiás confirmou que recebeu hoje uma proposta, hoje no caso ontem, né? Pelo atacante Jajá. A diretoria Alviverde fez contraproposta e aguarda a resposta da diretoria azulina. Então essa é a situação. A imprensa paraense está falando que a oferta do Remo seria na casa de R$1 milhão. R$1 milhão. O Jajá é isso tudo, né? E outra coisa, pra você, qual será o desfecho dessa novela? Negocia, fica com o jogador insatisfeito? O que o Goiás deveria fazer, no caso Jajá, visando a sequência da temporada? Jean Lopes, conta pra mim, dá receita. Thiago, rapidamente, antes, é o seguinte, o Guilherme Marques fez 13 participações em gols, entre assistência e gols em 2023, o Robert 13 também, pelo Atlético na Série B. O Atlético é um time muito ruim, o Robert jogou muito menos partidas que o Guilherme Marques. Um jogou a Série A, o outro a Série B, né? Tem uma diferença. E o Guilherme Marques está hoje na Série A, contratado pela Chapecoense, aliás, o Robert está na Série A, contratado pela Chapecoense. O Guilherme Marques caiu da A para B, né? Mostrando que o momento do Robert é muito mais ascendente. Mas falando do Jajá, Thiago, eu acho que o Goiás tem que cobrar o valor da multa. O Goiás não deve fazer graça pro Remo. O Remo tem que respeitar o Goiás. Né? O Marcos Braz, quando ele era diretor de futebol do Flamengo, ele era acostumado a fazer esse tipo de coisa no Flamengo, que é um time muito rico, protegido pela Rede Globo, protegido pelo Estado do Rio de Janeiro, protegido pela CBF, protegido pelo STJD. Então ele acostumou a fazer isso. Só que agora, Marcos Braz, antes você era dirigente de um time muito grande, um gigante Flamengo. E normalmente você fazia isso com os times menores. Agora não, agora você está num time pequeno e está querendo afrontar um time muito maior que você. Então o Goiás deve manter o Jajá, entendeu? E liberar pelo valor da multa. O Jajá não é tudo isso mesmo, não é esse jogador todo para ter esse imbróglio por causa dele, mas o Goiás não deve deixar o Remo passar por cima dele, deixar o Marcos Braz ofender o Goiás como está fazendo, porque o Goiás é um time grande, organizado, né? Nunca deixou que os times passassem a perna nele. Pelo contrário, ele já deu tombo, no bom sentido da palavra, né? Fazendo um negócio bem feito. No Flamengo por 2 vezes, quando vendeu o Lúcio para o Flamengo, o Lúcio Bala, e quando vendeu o Michael para o Flamengo. Se o Goiás deu tombo, no bom sentido, no Flamengo, imagina no Remo, seu Thiago. 2h52 da tarde agora, 2h52, sigo pedindo o teu like, não batemos a meta, eu preciso do teu like no canal do YouTube, participe agora. Debate das Feras, oferecimento Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. Frutos de Goiás, a fruta do pé, direto para o seu picolé.
Tá precisando de peças para o seu carro? A solução está na Autopeças Brasil. Entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Visite a gente na Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário. WhatsApp é o 629-9189-3952. E Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Like Imóveis. Luz 54. Coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube. Eu entendo a versão do Jean e eu até concordo com ela. Só que a situação é a seguinte: como que você fica refém de um jogador insatisfeito aqui no seu elenco? Porque o Jajá, eu concordo plenamente com os senhores, ele não é isso tudo, ele é um jogador esforçado que fez uma boa Série B, ok? Só isso, só isso. Ele não era deprimente, como muita gente pintava quando ele chegou, e eu defendi ele aqui em vários momentos, mas ele também não é craque. Só que o momento do futebol é um momento tão complicado que uma equipe que está, o Remo não é de Série A, o Remo está. Vejam só a conjugação do verbo. Ele não é de Série A, ele está transitoriamente, neste período, em 2026, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás é um time de Série A. É um time de Série A, na sua essência, na sua camisa, na sua história. Mas, enfim, fazer o que diante disso, Danilo Dias? Cobra a multa total, 5 milhões, fecha em 1 milhão, fecha em 2 milhões. O que você faria nessa novela, nesse imbróglio, envolvendo Jajá, Goiás e também o Remo, craque? Não foi a melhor gestão desde o início conduzida pelo jogador, pelo staff e pelo tudo que se fez, postagens que ele colocou, agora já tirou a localização do GO lá do próprias redes sociais dele. Eu já passei por alguma situação semelhante, criei uma expectativa de ir para um clube que me queria, mas tinha falado comigo e depois foi falar com um clube no qual eu estava. Ele não me libertou na época, não queria, eles quiseram pagar. Eu criei aquela expectativa, deixei de ter uma qualidade nos treinos, deixei de me empenhar nos treinos. O maior prejudicado fui eu, que depois fui até pro banco de suplentes. Enfim, a forma como foi conduzido. É normal o jogador criar a expectativa de ir para um clube como o Clube do Remo, torcida apaixonada, chegar a jogar uma Série A, estar ali num ambiente diferente. Agora, eu não quero entender que o Goiás vai permanecer com um jogador que de fato parece que não quer ficar aqui. Temos que olhar todos os lados. Chegar no Jajá como homens, falar, cara, você tem uma multa, receber a proposta. Se chegar nesse valor, eu vou te libertar. Mas se não chegar, você quer ficar aqui? Agora não adianta ele falar que também não quer, mesmo o Clube do Remo não chegando ao valor de acordo com o Goiás. Se ele ficar aqui de olhinho puxado para um lado, deixar cair o nível técnico de treino, aí vai ser prejudicial para ambos os lados. Aí até você falou que eu sou meio radical. Eu sou meio radical nesse ponto. Pode espernear. E o seu Ailê também era, você sabe disso, né? Pode espernear, amigo. Seu Ailê colocava pra treinar em separado e vida aí que eu segue. e o próprio Danilo, com o testemunho que ele deu aqui, que o próprio rendimento caiu. Foi ruim pra quem? Pra mim. Vai ser ruim pra quem? Pro Jajá. Pode espernear. Porque quando ele assinou o contrato com o Goiás, ele assinou consciente do valor que ele ia ganhar, consciente do valor da multa. Agora, se tem um clube que tá negociando ali, tudo bem, pode dar certo como pode dar errado. E se der errado, ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Essa questão de querer sair pelas portas do fundo, eu sou radical. Pode espernear o que for. Ah, não quero jogar? Então você vai cumprir o contrato. Você vai cumprir o contrato. Você viu o que ele fez? Vamos ver quem vai ser pior pra quem? Não, você viu o que ele fez? O Goiás é um gigante. Claro. Já vai prejudicar a carreira dele. Claro. Agora, tem uma situação. Pra mim, agora sim começou a negociação. Agora o Remo tá agindo de maneira correta. E só pra gente fazer justiça aqui, Tim, quem procurou o Jajá não foi o Marcos Braz. Não foi. Foi um conselheiro do Remo. Inclusive deu problema lá no próprio Remo por conta disso. Justamente, porque passaram por cima do Marcos Braz. Ele agiu de maneira errada, passando em cima do Marcos Braz. Né? Não tinha nada que atravessar a negociação. Agora não. Agora a negociação tá sendo com o Goiás. E aí cabe ao Goiás e o Remo. O Remo fez a proposta, o Goiás faz a contraproposta. Negociação. Pode dar certo? Tomara que dê certo. Se der certo, vai ser bom pro Goiás, pro Remo e pro Jajá. Que é aí? Agora tem que ser bom pros três. Gente, faltam 52 likes. Volta a imagem aqui pra gente. Põe todo mundo na tela do YouTube, fica mais fácil, meninos. 52 likes. Não é possível que a gente não vai bater a meta. Sapeca like aí. Marco Antônio Gabriel, R$5. O Jajá é um jogador pequeno, por isso tá louco pra fechar com o Remo. Cara, eu acho que o Jajá tá pensando, Danilo, Jean, Tim, amigo ligado que tá deixando like, única e exclusivamente na questão da série, no momento da equipe do Remo. Porque se você analisar instituições, o Goiás mesmo na Série B é maior que o Remo. Não tem comparação. Eu vejo... Agora é um precedente perigoso. Sim. Porque daqui a pouco... E o Goiás não vai fazer isso, gente. Eu tenho certeza o Goiás tem responsabilidade. O Goiás tem gente lá que sabe do negócio.
E eu que vejo sabe que negociar. quem vai ser prejudicado vai ser o Jajá se Claro, ele querer se der errado. Por exemplo, Pô, se o cara empinar a carroça, uma deixa negociação. treinando em separado. É uma negociação. Não, nem acho que não, tem que deixar treinando. Treina lá em Aparecida, lá no Ele- CT do ele Coimbra tem Bueno, contrato. lá Tem com a contrato. Aparecidense. Entender isso. Ele tem que entender isso, que ele assinou um contrato. Mas ele tentou forçar barra, né? Exato, E gosto de isso aí, postar- empresário. Tocou em força. direitinho em Tadeu, Instagram. em 2021, se eu não me engano, o Edmin falou, meu amigo, se o Santos não chegar com o valor que eu quero, você não vai sair. Mas o Tadeu E não ponto. Não, relaxou. O Tadeu o jogou. Jajá ficou jogando em direto no Instagram. Ô, Jajá, fazer o que for. ô, Jajá, É fecha em ruim mim pra aqui. ele. Quem você pensa que você é, Jajá, pra fazer isso com o Goiás? Tem que respeitar O contrato. Goiás deu a sua oportunidade de vida, meu Cara, filho. e Te ele deu tem bilhete que- premiado. Ele tem que entender o seguinte. Respeita o Goiás. Que ele tem um contrato. Cumpre o seu contrato aí. Que ele tem um contrato. A negociação Palhaçada. tá em andamento. Pode dar certo? Pode dar certo. Como pode dar errado? Se der errado, ele continua num gigante e jogue, amigo. Jogue, vai aparecer outro time. Hoje é o Remo. Se jogar melhor, daqui a pouco pode ser um time até maior, pode ser um time do exterior. Digo mais, Então não sim. adianta ficar emburrado, querer ficar encostadinho, achar ruim, isso, aquilo. É negociação. Futebol é dessa forma. E quando aí você presta atenção no próximo contrato que você vai assinar. Por quê? Tem essa situação. Vale pros dois lados. Porque se o Goiás quisesse te mandar embora também, o Goiás teria que pagar a multa. Pra você também. Então, sim, serve pros dois lados. O contrato tá aí pra isso. Então, que dê certo a negociação, vai ser bom pra todo mundo. Beleza, mas se der errado, já, continue aqui e com a cabeça lá em cima pra jogar, Ah, amigo. mas o jogador vai ficar com a cabeça Thiago, ruim. Problema dele. Faltam 32 o likes, Marcos gente. Braz, Só Thiago, peca like. o Marcos Braz, como diretor de futebol, responsável pelo futebol do Remo, ele veio a público e fez alguma declaração Não, ele deu, reconhecendo que houve erro do Remo, seja lá de quem for. ele deu uma declaração para a Rádio Liberal criticando Ah. a postura do conselheiro que passou por cima dele e procurou o jogador diretamente, porque ele estava inclusive de Pois férias. é, né, mas Danilo? ele pediu desculpas ao Goiás. Não, mas, porque mas é o negócio de seguinte, desculpa é paga e leva. O Goiás não quer desculpa do Remo, o Goiás quer o dinheiro. A negociação, aí. É o que o Tim falou. Negociação. Agora, ele Agora tem o que entender Remo se- com o conselheiro foi antiético, Sim. de ter procurado o Jajá. Agora foi um erro do conselheiro, porque conselheiro eles entram e acham que sim, que É, vou não, eles atravessar ouvem, aqui, tem moral. vou achar, vou Deixa eu levar. ver se ele quer. Vou levar um negócio É o pavão, pro Marcos né? Braz, É vou o levar um pavão, negócio é. já reduzido aqui. E outra, e se ele tiver com a cabeça aqui, ajudar o Goiás a subir, ele pode renovar com o próprio Goiás, pra ficar pra um seriado ano que vem. Então ele Cara, tem que entender que... Tem que jogar, Danilo. Exato. No Jogar. ano passado ele jogou só 18 jogos titular, Tim. 4 gols. Não, e ele começou muito mal, é aquilo que eu te falei, ele começou muito mal. Vamos pegar lá atrás, rapidinho, Thiago. Se o Goiás quisesse mandar ele embora, ia ter que pagar a multa. Então agora, ele jogou 18 jogos, se destacou ali no final, foi beleza, o Remo tá querendo ele, ótimo, é uma negociação. Se vai dar certo é outra coisa. Agora, dando errado, continua jogando, amigo. Agora, Apareceu o parabéns. Remo, daqui a pouco vai aparecer um time maior. Parabéns à diretoria do Goiás que forçou o negócio e levantou o muro, cara. O Goiás, mais uma vez, mostra grandiosidade. O Remo pode levar o Jajá, mas não será de graça. Não será com o jogador dando birra, parecendo criança. Ah, eu quero ir pro Remo! Aqui não, meu filho. O Goiás não ganha no grito, não. O Goiás tem história. História de bons negócios. Aqui, Jajá, Gegé, Juju, Jojó, o Jó da Baixa da Égua não ganha no grito, não. Aqui é Goiás. Aqui é Goiás, aqui é futebol goiano. Que a gente não é besta, não. A gente gosta de música sertaneja muito. Gosta de uma pamonha, mas a gente não é besta aqui, não. Não é besta, não. E respeitem mais o Goiás e o Remo. Procure direto o Goiás. Paga. Manda o Pix aí. Faz o Pix. O Pix cantou? Manda esse Jajá embora também. Porque eu acho assim, cabeça não tem mais aqui pro Goiás, né? Esquece. Esquece. Ah, vai ter que ter. Pega o vai dinheiro ter e que ter. vida que segue. Tem que ter, amigo. Ele tem carreira. Não, mas eu acho que o ele Remo quer vai a carreira pagar dele o que o pra Goiás frente. tá querendo. Não, tudo bem. Aí é negociação. De graça não sai.